Glória a Deus. E o texto que nós iremos trazer para a meditação hoje é um texto que é muito complexo. Tem trazido muitas divergências entre os povos, mas está escrito na palavra de Deus. E ninguém pode mudar nem omitir o que de fato está escrito. É acerca da contribuição, do investimento na obra de Deus. A palavra de Deus nos adverte de várias situações. E o que me chama a atenção para, primeiro, abrir o entendimento nesse diálogo que vamos ter agora sobre contribuição, o primeiro ponto que eu analiso é o fato que a Bíblia registra sobre mercenário. E o que é ser mercenário? Mercenário é aqueles que têm o seu coração, aquelas pessoas que têm o coração voltado para a avareza. Só pensam no benefício de ganhar dinheiro. A avareza está envolvido em ganhos financeiros. Então, quando a pessoa faz as coisas, seja qual for as coisas que ela faça, pensando só no ganho, no benefício financeiro de ganhar dinheiro por aquilo, de fato, ela está precisando de ajuda para compreender a natureza que tem e quem de fato é o provedor de todas as coisas. Então, o primeiro ponto que nós temos que ter como entendimento é que não devemos ser mercenários nem avarentos. E para afirmar essa mensagem, temos na Bíblia Sagrada também a revelação que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, aqueles que confiam em Deus agem com justiça e não se preocupa com as providências, que Deus é o provedor. Por isso que o salmista diz também: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, com base nesse início que iremos ministrar agora sobre este questionamento que vai de encontro a muitos conflitos, queremos estar na direção do Espírito Santo de Deus para ministrar acerca desta mensagem. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 5 ao versículo 15. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo assim: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais
para toda a beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons, para que com eles e para com todos, pelas suas orações por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. O apóstolo Paulo, ele esclarece aqui para a igreja em Coríntios, que também serve para as igrejas do tempo atual, sobre a ministração do Evangelho de Cristo Jesus, que é necessário ter nessa administração os investimentos. E as pessoas que investem na administração de Deus, elas terão benefícios para si mesmo. O ato de investir, cooperar na obra de Deus, já é um testemunho de que essas atitudes estão sendo feitas não por vontade própria, mas por obediência ao que está escrito na palavra de Deus. Cada um contribua segundo propôs em seu coração. Isso nos dá a entender que a contribuição que devemos fazer para o reino, investir na obra de Deus, não é aquela contribuição que as pessoas são impulsionadas a fazerem. Porque quando a gente faz as coisas que é direcionada por alguém, então nós estamos fazendo por aquele alguém e não, de fato, conforme está escrito. E o apóstolo Paulo diz que teve por obrigação uma necessidade de exortar os irmãos para que eles contribuíssem na obra de Deus. Porque os irmãos gostavam das bênçãos, de ouvir a palavra, de ter os ensinamentos do que Deus direciona para nossas vidas. Porém, tinham seus corações endurecidos quando se tratava de contribuir para que essa obra fosse estendida e alcançasse também outras vidas como elas foram alcançadas através da ministração do apóstolo Paulo na palavra de Deus. Hoje, em nosso tempo, estamos vivendo épocas difíceis, porque os homens têm se tornado avarentos, presunçosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. E têm usado a palavra de Deus como um benefício para enriquecer a si mesmo, e não para cumprir, de fato, como o apóstolo Paulo diz, abençoar as vidas que precisam do conhecimento da verdade que liberta, e assim multiplicar no meio do povo a graça de Deus inefável, que é um dom inefável, infalível, porque o que fazemos na direção do Espírito Santo de Deus, nós fazemos na direção do próprio Deus. O apóstolo Paulo diz, e digo isto acerca da contribuição. O que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Aqui retrata, de fato, a convicção, a estrutura de quem faz algo dessa natureza. Investe na obra de Deus de uma forma que tem o reconhecimento do que está fazendo, que não está fazendo para si mesmo, mas sim por obediência aos ensinamentos da palavra de Deus, que
nos ensina a contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração. Não é preciso que eu diga para você a quantidade, a forma exata do que você deve contribuir, como você tem que contribuir. Muitas vezes a sua contribuição pode ser uma oração. Se levantar de uma maneira a interceder por alguém através da oração. Isso é uma contribuição. Porque quem ora, fala com Deus. E quem fala com Deus tem intimidade. E quem tem intimidade, segue a direção. Muitas vezes, quando falamos em contribuição, de fato, nós imaginamos logo que seja apenas dinheiro, a moeda que existe em sua nação. Mas, de fato, não é só esse tipo de contribuição. A sua presença num culto, numa congregação, que o culto é de Jesus, o culto é para Jesus. É na direção do Espírito Santo que tem que ser feito o culto. Então, quando você faz a sua contribuição, a sua presença estando ali no culto, você está contribuindo. E diz o texto, quem contribui pouco, pouco ceifará. Quem contribui muito, muito ceifará. Então, quando você ora pouco, pouco você tem resposta. Quando você contribui de alguma outra forma, também. Se você contribui pouco, seja qual for a situação, a resposta é que, à medida com que você medir, que você investir, você terá o retorno. O apóstolo Paulo aqui nesse texto está falando de contribuir mesmo com oferta, com bênção. Porque o apóstolo Paulo, para se deslocar de uma cidade para outra, para visitar as igrejas, ele tinha que custear a sua ida e a sua volta. E muitas vezes a sua alimentação. Mas as pessoas, no tempo presente, ignoram, por não terem de fato o verdadeiro conhecimento que a palavra de Deus traz a revelação por meio do Espírito Santo. Porque nós precisamos do Espírito Santo para compreender e obedecer na direção de Deus o que precisamos fazer para contribuir. O ministério, o princípio é teme, que vem, o princípio é temer a Deus, do texto. A sabedoria, o princípio é temer a Deus. O ministério, o princípio é teme, se preocupa com essa colocação, com essa ministração, com a verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Nós não se preocupamos com o que vamos ganhar em termos financeiros, porque nós somos abençoados por Deus quando nós nos colocamos na posição de ser usado por Ele para transmitir algo que pertence a Ele, para a glória do nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo venha convencer aos ouvintes a manifestar o dom inefável de poder, através da direção do Espírito Santo, nos ajudar na missão. Então, muitas vezes você vai ouvir falar em contribuir nesta missão, principalmente no Ministério Princípio é Teme, nós estamos pedindo a sua contribuição conforme a palavra de Deus, conforme Deus propôs em seu coração, conforme está no seu coração. Não tente negociar com Deus, achando que você vai dar uma oferta e através daquela oferta você vai ganhar 3 vezes mais do que você está dando. Isso é um engano, são ações diabólicas, que usa o homem mercenário com o intuito de ganhar dinheiro, usando a palavra de Deus, que a palavra de Deus tem poder até na boca do diabo. Porém, os efeitos de Deus só ocorrerão segundo a vontade dele, e não a nossa vontade ou a vontade do inimigo de nossas almas. Deus é poderoso, diz o texto. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez
em toda boa obra. Quando nós estamos na direção de Deus, Deus é poderoso para nos fazer doar a nossa vida. Primeiramente, nós temos que doar a Deus, para depois as demais coisas virem como consequência da graça divina poderosa sobre as nossas vidas. É este o verdadeiro sentido da contribuição. O apóstolo Paulo diz, olha, eu fui com necessidade e sendo necessário exortar os irmãos para que eles reconhecessem a vossa bênção. Ou seja, a presença do homem de Deus ministrando a palavra de Deus é uma grande bênção para a humanidade, porque ele não irá falar de si mesmo, mas estará impulsionado pelo Espírito Santo para conduzir a todos os ouvintes a uma direção de intimidade com Deus. E quando o homem vai a um determinado lugar, digamos, a uma congregação, ministrar a palavra de Deus pensando no que vai ganhar em termos lucrativos financeiros de dinheiro, ele não é um homem de Deus, ele é um mercenário. Isso serve para você. Sim, você que cobra, que prega através de ganhos financeiros. Você é um mercenário. A palavra de Deus, ela veio de graça. E de graça nós devemos anunciar. Ah, mas temos custos, sim. Mas esses custos não devem ser submetidos aos teus interesses, mas devem estar nos interesses de Deus. Deus irá suprir. Deus irá providenciar. Porque Deus é poderoso para fazer. E aqueles que ouvem e obedecem precisam ter essa afinidade, esse entendimento, esse conhecimento para contribuir de fato, quando se trata de investir na causa do Senhor, nosso Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Quer ver a prova disso? Cada país tem a sua moeda exclusiva. O dólar, o euros, o real, e assim sucessivamente. Cada país tem a sua moeda, e cada moeda em seu país tem um valor diferenciado. Sempre comparando. O real é mais inferior ao euros e ao dólar. Por acaso seria a nação brasileira diante de Deus inferior por causa da sua moeda? Não. Então é nesse sentido. Deus não mudou, Deus não muda, Deus é o mesmo. Deus não quer saber daquilo que foi criado por César. Ele diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus quer simplesmente que tenhamos intimidade, que venhamos ser verdadeiros adoradores, que adora Ele em espírito e em verdade. E na direção do Espírito Santo de Deus, nós possamos fazer a obra de Deus sem fins lucrativos. Ah, mas nós necessitamos de contribuição? Sim, o apóstolo Paulo fala acerca da necessidade de contribuição. Mas como deve ser feita essa contribuição? Através daquilo que eu tenho que impor? Não. Cada um tem que propor em seu coração. E como é que a gente vai propor no nosso coração? O coração é o único lugar onde Deus caminha, onde Deus habita, onde Deus está entronizado. E Deus conhece o nosso coração. Antes que venha uma palavra em nossos lábios, Deus sabe tudo que queremos pronunciar. Então, quando você se preocupa em ir ministrar a palavra de Deus, pensando no lucro que vai ganhar, você está sendo simplesmente o que a palavra de Deus revela, um mercenário. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma. Mas as pessoas querem descansar em suas casas, em suas tendas, em seus luxos, em suas contas financeiras. É esse o descanso que as pessoas têm se preocupado. Mas o descanso que Jesus oferece é ir até Ele, ter intimidade com Ele, e Ele diz,
aquele que vem a mim, de maneira lançarei fora. Vinde como estáis, mas ele não permanecerá como está. Porque a partir do momento que você confia no que diz a palavra de Deus, que você se chega a Jesus Cristo, a sua vida totalmente será transformada pelo poder de Deus, não pelo poder aquisitivo que você pode pagar, não, porque a salvação ela é de graça. De graça nós recebemos, de graça nós anunciamos. Então, quando se trata de anunciar o evangelho por meio de ganhos lucrativos financeiros, por meio de ganhar dinheiro, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos realizando a nossa própria vontade, concluindo em nossa vida o que a Bíblia apresenta como sendo mercenários. Cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza. Não com tristeza, nem por necessidade. Você não pode estar triste. Eu vou dar esse dinheiro aqui, mas vai me fazer falta ali. Eu vou contribuir dessa forma aqui, mas vou sentir falta ali. Isso é triste. Uma triste realidade que acontece. Você não pode fazer as coisas pensando no que vai ter de retorno. Você tem que fazer as coisas não por necessidade. Eu vou dar oferta porque eu estou pensando que Deus abre uma porta de emprego para mim. Eu vou dar uma oferta porque a campanha que eu vou fazer... Meu irmão, esse negócio de campanha é coisa de charlatão. Charlatão. Que vive inventando modas, causando discernimentos. Ou seja, dissensões na igreja. Discernimento não, discernimento vem do Espírito Santo. Mas causa divisões na igreja. Porque uns acreditam daquela forma, que são igual a quem está praticando, contribui com essas práticas de mercenário, achando que Deus só vai operar na sua vida porque você tem uma necessidade, e o pastor, aquele homem que se diz pastor, está ministrando que a sua necessidade só vai ser suprida se você bancar a campanha dele. Que a campanha é dele, não é de Jesus, a campanha é dele. Porque Jesus, ele já fez todo o sacrifício. Ele já foi o próprio sacrifício por mim e por você. Então você tem que sacrificar o que mais? Você precisa conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Esta pregação você não escuta mais nas congregações. Porque as congregações hoje se preocupam com o que vai tirar de você. E o maior lucro que nós podemos ter de você é a convicção que você tem, a certeza da salvação em Cristo Jesus, a vida eterna. Quando você tem essa convicção, você contribui de várias formas para a glória de Deus resplandecer sobre muitas vidas como luz nesse mundo. Você compreende isso? Você entende o que você lê? Somente o Espírito Santo de Deus nos dá ousadia e poder para pregar a verdade. Tudo quanto eu estou ministrando aqui é a verdade de Deus para a minha vida, que eu acredito que seja também para a sua vida. Eu não tenho necessidade de pregar o evangelho se você me pagar, ou de você fazer uma campanha comigo, depositando no envelope uma quantidade que eu vou expor. Não. Você tem que ser humilde de coração. Buscar Deus de todo o coração. Renunciar a você mesmo. Fazer as coisas para Deus, na direção de Deus e não na sua direção. Esta é a realidade da verdadeira contribuição. E quando nós contribuímos, o apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso. Quando é que Deus é poderoso? Quando ele está na ação. Se nós estamos fazendo uma ação por nossa natureza pecaminosa, não é Deus, somos nós. Então, Deus é poderoso para fazer. Como? A oferta que você tiver que dar para Deus tem que estar sendo direcionada por Deus em seu coração. Se você está fazendo as coisas por intuito de uma negociação com Deus, por uma necessidade, o apóstolo Paulo diz que cada um contribua segundo propõe no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Sabe o que é dar com alegria? É ser livre do peso, da consciência de ficar duvidando ou querendo, por sua necessidade, negociar com Deus. Deus não é nenhum tipo de comércio para você
chegar até ele e negociar. Não. Deus, ele está disponível para nos abençoar sempre que chegarmos na sua presença e abrir o nosso coração. Senhor, eis-me aqui para cumprir em mim a tua vontade e o teu querer. Deus quer ouvir de você a sua necessidade. Ele sabe do que você precisa antes que você venha buscar, mas ele quer que você busque, para que você, através da sua atitude, quando você chegar humildemente diante de Deus, se prostrar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Isso é um ato que simboliza humildade. Quando você se aproxima de Deus, humilde de coração, Deus reconhece que você tem uma necessidade. E antes que você fale da sua necessidade, Deus sabe exatamente e irá suprir a vossa necessidade. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Como é que está o teu coração hoje em termos de contribuir? Contribuir para que o Evangelho de Cristo Jesus seja anunciado, pregado de uma forma transparente. Esse projeto do Ministério O Princípio é Teme, Deus tem colocado sobre a responsabilidade minha e da minha família. No momento, eu estou à frente. No futuro, Deus proverá. E tenho conseguido manter, hoje apenas nas redes sociais, porque o local físico, eu confesso a vocês, eu não preciso que você contribua para que eu alugue um canto, para que eu faça de um local exclusivamente o Ministério Princípio Teme. Não. O que eu preciso é que as pessoas aprendam a temer a Deus e que contribuam no Ministério Princípio Teme, na direção de Deus, para que as coisas aconteçam no devido tempo, para a glória do nome de Jesus Cristo. Esse é o princípio do Ministério Teme, que todas as coisas contribuam para o crescimento do Evangelho de Cristo Jesus. Que as pessoas possam se unir nesse ministério com o coração ligados em Deus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que contribuam na direção do Espírito Santo, orando, que é intercedendo, para que esse Evangelho seja alcançado através do ministério do Princípio Teme. E que quem estiver na liderança, como eu, que tenha um compromisso com Deus, esteja direcionado pelo Espírito Santo de Deus para glorificar o nome de Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador do mundo. Esse mundo do qual nós fazemos parte. Então, que não seja conhecido o Ministério Princípio Teme, mas que seja reconhecido o propósito de Deus através do Ministério Princípio Teme. Trabalho evangélico, missão eterna. Significa teme. A letra T na forma de um pássaro que representa a pomba do Espírito Santo, quando desceu sobre a vida de Jesus, no dia que ele foi batizado nas águas por João Batista, veio o Espírito Santo na forma de uma pomba e desceu sobre Jesus Cristo. Na cor amarela, que simboliza a cor do sol, sol da justiça. Quem é? Jesus Cristo é o sol da justiça. Ele que clareia, ele é a luz que Deus enviou ao mundo, para que todos possam ver, enxergar a luz de Deus. A letra E, na cor vermelha, você pode ver aqui, ó, a cor vermelha significa evangélico. O que é que o evangélico faz? Ele evangeliza. E o que é o evangelismo? Evangelizar é anunciar o evangelho de Cristo Jesus. É as boas novas de salvação, que Deus enviou seu Filho ao mundo para
que o mundo fosse salvo por ele. E este é o propósito do Evangelho. Então, o trabalho evangélico é este. A letra M, na cor azul, o azul representa a cor azul. Quando fala de azul, por mais que seja escuro, claro, a gente lembra logo do céu. O céu azul manifesta a glória do Senhor. E quando nós entramos na letra azul, nós temos aí o nome missão. E qual é a nossa missão? Manifestar a glória de Deus. E por último, a letra E, na cor verde, o verde simboliza a esperança. E qual é a esperança do cristão, do verdadeiro cristão? É a eternidade, a vida eterna. Então, o trabalho evangélico, missão eterna, é o princípio do temor. Surgiu esse nome, na direção de Deus, o nome e as cores, para a glória do nome de Jesus Cristo. Então, toda vez que você pensar em contribuir nesse ministério, pense em estar na direção de Deus. Pode ser através da oração, pode ser através da sua contribuição, pode ser através da sua vontade, mas permissão divina. Uma vontade na permissão divina, sem negociar, sem ser por necessidade ou tristeza, mas segundo o seu coração. E essa administração, Deus trará ao nosso coração. Eu tenho muitos projetos para realizar, aguardando o tempo do Senhor. E eu creio que Deus é poderoso para suprir as necessidades. Vocês verão ainda muito mais o Ministério Princípio Etene divulgando a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, traga aos corações o entendimento desta palavra, esta mensagem, Pai. Há, sim, uma confusão, um conflito muito grande entre o ser humano e as hostes espirituais da maldade. Quando se trata, Senhor, no termo de contribuir e a forma como devemos contribuir para que o Teu nome seja engrandecido através de nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo venha trazer a luz da Tua palavra em nossos corações. Perdoa minhas falhas, perdoa minha falta. Se eu cometi algum deslize nessa ministração, que Tu me perdoe e corrija diante dos corações que estejam ouvindo. Testifica, Senhor, a Tua vontade, não a minha, mas faz o Teu querer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, oramos e já Te agradecemos. E quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus tenha liberdade para agir em nossas vidas. Compartilhe essa mensagem. Nós somos o Ministério Princípio Etene, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus.